I thank His Excellency Mr. Osman for his briefing. I shall now make a statement in my capacity as President of the Republic of Mozambique. It will be in Portuguese. Sua Excelência, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Suas Excelências, Senhores Chefes de Estado e de Governo da União das Comores e da Confederação Suíça e Senhora Presidente do Gabão, Vice. Senhores Ministros, Senhores Membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estimados convidados, Excelências. Inicio a minha comunicação neste evento do órgão elevado prestígio do Sistema das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança, saudando e agradecendo a todos os que se dignaram a honrar esta sessão com a sua presença. Em nome da República de Moçambique, do povo moçambicano e do meu próprio, saúdo a todos os membros do Conselho de Segurança. Tratando-se da primeira comunicação que fazemos neste órgão, reiteramos os nossos profundos agradecimentos a todos os Estados-membros das Nações Unidas por terem depositado confiança em nós. Dedico um distinto apreço à Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, pelo seu engajamento no fortalecimento do multilateralismo, com ênfase na agenda da paz e segurança internacionais, pressupostos que norteiam a criação da Organização das Nações Unidas. Excelências, a 1 de março do corrente ano, enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2023-2024, a República de Moçambique assumiu a presidência rotativa mensal deste órgão. Dentre várias temáticas, Moçambique elegeu para os seus eventos de destaque um debate aprofundado sobre o combate ao terrorismo e prevenção do extremismo violento. Entendemos que, à semelhança das mudanças climáticas, o terrorismo constitui uma das sérias ameaças à segurança dos nossos países. O terrorismo representa, na conjuntura atual, a face predominante do flagelo da guerra que a Organização das Nações Unidas pretendera eliminar a quando da sua fundação, devido às suas metamorfoses nos diversos contextos geográficos, sociais e econômicos. O combate ao terrorismo representa ainda um desafio na consolidação do espírito de solidariedade entre os povos e Estados, devido ao seu caráter transnacional e à sua imprevisibilidade quanto ao local, momento de ocorrência e potenciais alvos por atingir. A expansão do terrorismo é bastante ameaçadora e é impulsionada por fatores que variam de contexto para contexto. Por um lado, a doutrinação radical baseada em várias identitárias movidas por intolerância, e, por outro, a manipulação de fatores socioeconômicos tem acelerado o recrutamento, sobretudo, de jovens para os grupos terroristas. A associação do terrorismo ao crime organizado transnacional tem concorrido para a sobrevivência e expansão dos grupos terroristas. No contexto do continente africano, tem recorrido geralmente ao tráfico de recursos minerais, com destaque para pedras preciosas e ao narcotráfico para o seu financiamento, mediante o branqueamento de capitais. Estes recursos financeiros resultantes de atividades ilícitas sustentam o aliciamento e recrutamento de jovens para militarem nas fileiras de grupos terroristas. Embora o terrorismo seja uma ameaça global, a situação em África é particularmente crítica.
O Índice Global do Terrorismo de 2022 mostra que a África sofreu cerca de 48% das mortes por terrorismo, sendo a região do Sahel o novo epicentro dos ataques terroristas. Ao nível do continente africano, os grupos terroristas têm atuado com maior incidência na África do Norte, Sahel, África Central, Corno de África, África Oriental e África Austral. Na região austral de África, a República de Moçambique é, desde outubro de 2017, um alvo direto de ataques terroristas. Estes atos estão a causar mortes e destruições, retardando a agenda do desenvolvimento para o bem-estar dos nossos povos. O extremismo violento, conducente ao terrorismo, é, por outro lado, sustentado por diversas abordagens e narrativas. Podemos destacar, como dissemos antes, a instrumentalização dos desafios do desenvolvimento da maioria dos países africanos, com destaque para o índice de empregabilidade juvenil, que torna as comunidades vulneráveis a este fenômeno. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, ao propormos esta temática, pretendemos proporcionar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas um momento de reflexão e aperfeiçoamento do quadro de cooperação entre a Organização das Nações Unidas, a União Africana e as organizações subregionais africanas no contexto do combate ao terrorismo. As experiências colhidas decorrentes desta reflexão podem ser úteis e extensivos a outras regiões do mundo afetadas pelo fenômeno. A República de Moçambique enaltece os esforços das Nações Unidas, através do Comitê de Contra-Terrorismo, CTC, na coordenação dos esforços dos Estados-membros com vista ao combate ao terrorismo. As Nações Unidas estão a coordenar esforços através da monitoria de implementação da Estratégia Global de Combate ao Terrorismo e da Resolução 1363, de 2001, ateniente às medidas de prevenção e combate. Igualmente, a República de Moçambique realça a importância da Declaração de Nova Delhi, que reafirma o esforço coletivo dos Estados ao determinar tolerância zero contra o terrorismo. A propósito da abordagem multilateral, conforme sublinhado em diversos documentos de referência, os mecanismos regionais constituem uma opção a ser seriamente considerada no combate ao terrorismo. Ademais, a Carta das Nações Unidas, nos seus artigos 52 a 54 do capítulo 8, oferece um quadro apropriado para a colaboração e partilha de responsabilidade entre as Nações Unidas e os organismos e mecanismos regionais e subregionais na manutenção da paz e seguranças internacionais. Outrosim, a colaboração institucional entre as Nações Unidas e organizações regionais tem sido referenciada em diversas resoluções do Conselho de Segurança, que enfatizam a importância de cooperação internacional no combate ao terrorismo, bem como o papel que as organizações regionais podem desempenhar a este respeito. Excelências, os países africanos, a União Africana e as organizações regionais tais como a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, têm ao longo dos anos acumulado experiência relevante em matéria de resolução de conflitos. Esta experiência real tem concorrido para a implementação das agendas 2030 e 2063, no que concerne ao objetivo o silenciar das armas em Moçambique e África. A título ilustrativo, ao nível da SADC, o estabelecimento de uma missão da SADC em Moçambique, SAMIM, com uma importante componente militar que desde julho de 2021 encontra-se empenhada no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, evidencia que a abordagem soluções africanas para problemas africanos não é um mero discurso panafricanista ou narrativa vazia, mas um princípio que procura capitalizar nas especialidades
e experiências locais na busca de soluções. Para Moçambique, essa experiência reveste-se de valor acrescido, pois atualmente combatemos o terrorismo, combinando os esforços multilaterais e regionais da SADC com os bilaterais entre o Ruanda e Moçambique, e juntos estão a combater o terrorismo com sucesso. No lugar de grandes investimentos que foram feitos a nível global por alguns países, incluindo africanos, por longos anos, sugerimos para que se considere este modelo. É simples de monitorar, comunica com facilidades e lograram sucessos com alguma brevidade. Por conseguinte, e como já referimos, Moçambique tem se empenhado na luta contra o terrorismo com algum sucesso graças à conjugação de esforços internos e apoio de parceiros, entre os quais a SADC, através de SAMIM e do Ruanda, que tem investido seus escassos recursos em prejuízo de agendas de desenvolvimento social e econômico nos seus países. Por isso, fazemos o nosso apelo no sentido de se prestar mais apoio a Moçambique e a esses países para que o terrorismo possa ser erradicado do nosso país e da região. Excelências, antes de concluir a partilha da nossa visão e tomando por base as lições aprendidas no contexto africano, bem como a compreensão da estrutura internacional do terrorismo e do extremismo violento, a República de Moçambique gostaria de humildemente que a 8ª revisão da Estratégia Global do Contra-Terrorismo, prevista para julho de 2023, tomasse em consideração os seguintes aspectos: a necessidade de criação de um mecanismo comum para a resiliência comunitária que previna o extremismo violento conducente ao terrorismo, que poderá traduzir-se no estabelecimento de um fundo para o fortalecimento de iniciativas de desenvolvimento sustentável local, capaz de promover projetos orientados para a geração de empregos para jovens, sobretudo em África e Médio Oriente. Adicionalmente, gostaríamos de propor que, na articulação entre os diversos mecanismos multilaterais, sejam consideradas as seguintes linhas de ação estratégica. 1. Reforço da cooperação entre o Conselho de Segurança, Conselho de Paz e Segurança da União Africana e os blocos regionais para impedir a expansão e a consolidação do terrorismo no continente africano. 2. Priorização e apoio de soluções regionais decorrentes de pacotes de segurança, bem como de mecanismos bilaterais devidamente escrutinados. 3. Reforço da capacidade para a proteção de infraestruturas críticas e de áreas de interseção de interesses, como sejam as fronteiras interestatais, através da partilha de informações e tecnologia. 4. Concertação de prioridades entre as diversas regiões geopolíticas, Ocidente alargado, África e Médio Oriente, tendo em conta o espectro do terrorismo. 5. Promoção da abordagem holística que conjugue a dimensão securitária judicial e o intervencionismo socioeconômico por forma a fragilizar fatores que por vezes se consideram causas profundas do terrorismo. E 6. Aprimoramento de instrumentos e métodos que permitem distinguir o tipo e o modus operandi do terrorismo em determinada região geográfica, de modo que a forma de combate ou de combater seja feita com base em soluções, não seja apenas feita em base em soluções universais. Para terminar, gostaria de fazer o seguinte apelo. O superendividamento de muitos países em desenvolvimento de baixa e média renda não apenas está a reduzir a capacidade desses países de financiar serviços essenciais e as suas economias, incluindo responder eficazmente aos impactos de vários choques decorrentes de mudanças climáticas e de crises provocadas pelo homem, a situação faz com que estes países se tornem cada vez mais vulneráveis ao extremismo, terrorismo e outros conflitos violentos.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no estudo recente, estima que 52 países deste grupo, que representam 40% dos pobres no mundo, estão nesta situação. Para que esses países possam sair da atual crise, exortamos a comunidade internacional para reestruturar a dívida e facilitar o acesso a financiamentos acessíveis a estes países em alto risco. Para tal, é preciso transformar o sistema financeiro internacional, reformando as instituições financeiras multilaterais. E muito obrigado pela atenção que me foi prestada.